Olá, pessoal. Estamos aqui com Flora Alves, CLO da SG Aprendizagem Corporativa, criadora do Trarrenten, consultora, palestrante, designer de aprendizagem e uma pessoa encantadora. Flora, muito obrigada por estar aqui conosco, por ter aceitado o convite. Eu gostaria que você se apresentasse, eu já te apresentei brevemente, mas se vocês pudessem apresentar um pouquinho para a gente, contar um pouquinho da SG, Aprendizagem Corporativa, pode ser? E muito obrigada por ter aceitado o convite. Bom, eu que agradeço, Michelle, é uma delícia estar aqui com vocês participando do People First. O meu agradecimento a você e a todos aqueles que estão dedicando o seu tempo para nos assistir, para investir naquilo que a gente tem de mais importante, que é o conhecimento, né? Para me apresentar, eu acho que a melhor maneira talvez seja falar que eu sou uma pessoa apaixonada por desenvolvimento de pessoas. E justamente por essa paixão, a minha trajetória foi me levando para a aprendizagem corporativa. Eu acredito que educação é a única saída para tudo, não só no nosso país, mas no mundo, e a educação corporativa, ela tem um papel muito importante nesse processo, uma vez que nem sempre as pessoas chegam às organizações prontas para entregar a performance que se espera delas. Então, nós precisamos cuidar desse olhar da educação. A SG é uma empresa que eu fundei junto com o Sérgio Guerra, que é meu sócio. A SG hoje já tem mais de 16 anos de vida, e a SG foi construindo uma trajetória de aprendizagem de uma maneira muito interessante, porque quando nós começamos, nós não trabalhávamos só com aprendizagem, nós trabalhávamos com outros subsistemas de recursos humanos também. E ao longo do caminho a gente foi percebendo que é necessário que você tenha uma especialização, e essa especialização, ela precisa estar diretamente conectada com aquilo que são as suas crenças e os seus valores. Então, nós fizemos uma pesquisa junto aos nossos clientes, nós fomos entender o que é que os clientes reconheciam na nossa organização. E descobrimos que eles nos reconheciam como uma empresa que entrega a aprendizagem corporativa de uma maneira única. A partir daí, nós apagamos todos os produtos do nosso portfólio que não estivessem relacionados com aprendizagem. Foi duro no começo, imagina que apagar produtos do portfólio da noite para o dia significa perder faturamento também, mas nós acreditávamos que nós tínhamos que mergulhar fundo nesse universo, uma vez que é isso que o cliente reconhece que nós fazemos bem. Que legal! E foi assim então que o design de aprendizagem apareceu na sua vida? Foi justamente nesse mergulho para que a gente conseguisse compreender a fundo todas as nuances e todas as dimensões do processo de aprendizagem, que o design de aprendizagem ele foi ganhando espaço. Ele já existia, mas a relevância desse processo de design, ela se tornou algo fundamental. Então, desde então, o design de aprendizagem, ele vem tomando uma forma diferente, não só dentro da SG, mas na minha carreira e no meu desenvolvimento pessoal também. Muito legal, Flora. Bom, a gente está vivendo numa era digital e cognitiva, né? Todo mundo tem acompanhado que essa era está trazendo muitas mudanças, né? Como é que tu percebe aí, quais são os impactos dessa era digital e cognitiva dentro dos processos de treinamento e desenvolvimento das empresas, Flora? Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, Mi, é que treinar as pessoas ou capacitar as pessoas dentro das organizações é como se você fosse percorrer uma estrada que se divide em 3 caminhos diferentes. Eu tenho 3 grandes momentos nos quais o treinamento e desenvolvimento ele é necessário. O primeiro deles, e o mais comum, é quando existe um gap de performance que precisa ser resolvido. E essa era digital e cognitiva, ela impõe uma velocidade diferente a tudo aquilo que a gente faz. E não pode ser diferente quando o tema é aprendizagem, quando o tema é se preparar para conseguir fazer uma entrega dentro de um cenário como esse. Esse nosso momento com tantas inovações, principalmente sobre a perspectiva digital, ela faz com que nós também tenhamos necessidade do desenvolvimento de competências que antes nós não tínhamos, né? Imagine você que 10 anos atrás, aprender sobre coding, sobre programação, não era algo importante para todo mundo, isso estava restrito a uma área. Contudo, hoje, essa necessidade, ela foi estendida a outros segmentos da organização também. Na área de treinamento e desenvolvimento, isso muda com relação à velocidade de resposta que a gente precisa dar. Eu não posso mais
treinar pessoas que estão se desenvolvendo dentro de um universo digital com metodologias e perspectivas antigas. Não antigas não antigas no sentido de que elas não funcionam mais, mas antigas no sentido de que eu preciso usar a tecnologia para facilitar o processo de aprendizagem. Então, dentro da área de educação corporativa, cada vez mais eu preciso não só trabalhar com metodologias ativas e com alternativas digitais, mas eu também preciso me desafiar a não só levar a aprendizagem para um meio com o uso de tecnologia, mas eu preciso tornar essa aprendizagem engajadora e interativa, apesar dela acontecer com o uso de tecnologia. Isso sem falar na dificuldade que é você conseguir medir a transferência de aprendizagem. Quando eu penso em plataformas digitais, né, de aprendizagem corporativa, a grande maioria delas usa as métricas que não são as métricas que a gente precisa. Eu não preciso saber se a pessoa consumiu todo o volume de conteúdo que está disponível para ela. Eu preciso efetivamente entender se aquilo que está sendo entregue para essa pessoa está sendo consumido e transferido para a prática. E aí sim, eu vou conseguir medir resultados de treinamento e desenvolvimento. Então eu preciso trazer a tecnologia para o desenvolvimento de pessoas, pensando nos modelos de entrega que nós temos que desenvolver, ou seja, chega de blá blá blá, né? Eu preciso efetivamente usar as tecnologias que fazem parte do dia a dia das pessoas, né? Eu tô aqui em Minneapolis, você tá aí, tá em Itajaí hoje, Mi? Você tá aí em Itajaí? Eu tô aqui em Minneapolis, você tá aí em Itajaí, e a gente tá gravando esse bate-papo. A tecnologia é a nosso favor, né? A tecnologia é a nosso favor. Então a aprendizagem é isso, eu preciso disponibilizar aquilo que o indivíduo precisa aprender, na hora que ele precisa aprender, no formato que ele acredita ser o mais adequado para ele, e na hora em que ele precisa efetivamente desse conteúdo. Não adianta disponibilizar também um conteúdo para ele se ele não tiver necessidade, se esse conteúdo não estiver diretamente conectado com o contexto. Então a tecnologia está aí para nos ajudar sim, e também para nos desafiar, porque não dá mais para fazer como a gente fazia antes. Eu preciso lançar mão de novas tecnologias e ser desafiado sempre a tornar essa interação mais real. Né? Eu preciso fazer com que isso efetivamente seja engajador. Muito bom. Porque como tu fala, né, chega de blá blá blá, blá blá blá, é fantástico, né, Flora? Eu acho que tem o papel antes do diagnóstico, né, do que eu preciso realmente fazer para poder impactar nos resultados organizacionais, né, porque senão é só blá blá blá, né, então, e a tecnologia acho que vem a nosso favor. E acho que tem a ver. Pode falar. Eu vou aproveitar essa sua fala, porque toda vez que eu tenho a oportunidade de abordar essas questões, eu acho que isso é fundamental, né? A aprendizagem corporativa, ela precisa ser vista como um aliado do negócio. Sim. E para a aprendizagem corporativa ser um aliado do negócio, eu preciso entregar a aprendizagem quando a aprendizagem é aquilo que as pessoas precisam. Se isso não acontecer, não existe tecnologia maravilhosa, não existe experiência de aprendizagem sensacional que tenha resultado e que efetivamente se transfira para a prática. Então, antes de tudo, eu preciso descobrir se aquilo que as pessoas precisam é adquirir conhecimento ou desenvolver habilidades. Se não for, eu preciso resolver por outro caminho, né? Por um treinamento que eu vou resolver. Fantástico. Porque senão fica aquela história de treinamento resolve tudo, né? E não resolve, né? Queria tanto que resolvesse, né? Seria ótimo, né? Bom, e aí acho que tem a ver até com um pouco o que eu vou te perguntar agora, Flora, que é o Trarrenten, né? Porque a gente sabe que o Trarrenten, você idealizou, a criadora do Trarrenten, e eu acho que ele tem essa pegada, né, dessa questão de olhar do que existe e como, né? Bom, vou deixar você explicar melhor do que eu, né? Tu pode contar um pouquinho o que é o Trarrenten, como é que funciona a metodologia? Legal. Antes de contar como funciona a metodologia, eu vou te contar como ela nasceu. Eu acho que o pulo do gato, na minha opinião, né, as dificuldades e os desafios, eles nos colocam frente a frente com a necessidade de criar e de inovar. E o Trarrenten nasceu dessa maneira. A SG estava crescendo, eu tinha uma equipe de designers instrucionais que estava aumentando, eu estava buscando profissionais para o design de aprendizagem no mercado e estava me decepcionando muito com o que os profissionais traziam. Né?
Os sistemas de design instrucional tradicionais, como ERI, SAM, 6Ds, todos eles funcionam muito bem. Não dá nem para dizer que tenha um deles que seja ultrapassado, isso não é verdade. Porque se você usar qualquer um deles e fizer o que precisa ser feito, vai dar certo. O problema é que todos os sistemas de design instrucional, eles te dizem o que fazer, mas não te dizem como fazer. Então, por mais que você estude, se debruce e seja um craque em toda essa teoria, na hora de você efetivamente criar uma experiência de aprendizagem, levando em consideração tudo aquilo que precisa para o aprendizado efetivamente acontecer, em geral, a maior parte das pessoas, né, como a gente costuma dizer, buga, né, da tela azul. Não sabe por onde começar. A maioria das pessoas, inclusive, começa pelo conteúdo, que é o maior erro. Eu tinha, então, essa equipe em desenvolvimento crescendo, e eu tinha necessidade de ensinar essas pessoas a fazer o que precisa ser feito para uma experiência de aprendizagem funcionar e se transferir para a prática. E estava muito complexo conseguir desenvolver essas pessoas pelo caminho conhecido, pelos sistemas de design instrucional conhecidos. Foi então que eu desenhei o primeiro modelo de Canvas e coloquei o participante no centro do processo para explicar para essa equipe o que é que a gente precisa levar em consideração mesmo antes de decidir se nós vamos resolver um problema, ou seja, se existe um problema que possa ser resolvido com aprendizagem sim ou não. Então eu gosto de pensar no Trahenten como um acelerador do processo do desenho de uma experiência de aprendizagem, porque ele funciona mesmo como um roadmap. São 3 modelos de Canvas. Canvas significa simplesmente tela em branco. Nós podemos criar Canvas para tudo aquilo que a gente quiser. E o que está por trás de cada um dos modelos de Canvas do Trahenten são as etapas essenciais para o desenho instrucional. Então, para eu chegar à conclusão que treinamento realmente é necessário, eu preciso olhar 3 perspectivas: a organização, a performance que se espera das pessoas e quem performa, para entender se existe um gap ali sim ou não. Se existe um gap, se esse gap foi provocado por falta de conhecimento ou habilidades, então eu vou sim escrever um objetivo de aprendizagem e seguir em frente. Então, na ferramenta digital, existe inclusive uma trava, você não consegue escrever um objetivo de aprendizagem se você não identificar que falta conhecimentos e habilidades. Então, por isso que eu chamo o Trahenten carinhosamente de GPS do desenho da experiência de aprendizagem, porque ele vai te guiando mesmo. E Trahenten é uma palavra que significa desenho. Trahenten significa desenho em latim. Eu só escolhi esse nome para evitar que outros modelos mentais existentes entrassem na frente do processo de aprendizagem. Nosso cérebro é uma máquina extremamente produtiva, então ele fica fazendo deparo o tempo inteiro. Então, para evitar que a gente ficasse comparando com alguma coisa, eu escolhi esse nome, simples assim. Uma vez que você tenha chegado à conclusão de que efetivamente conhecimento e desenvolvimento de habilidades vão ajudar essas pessoas a chegar onde elas precisam, o segundo Canvas é o Canvas que vai ajudar você a evitar o blá blá blá. Ele vai ajudar você a selecionar os conhecimentos que são essenciais para que as pessoas consigam fazer o que elas precisam fazer. Isso significa que a gente vai conectar a experiência de aprendizagem à realidade das pessoas. Não adianta levar um volume enorme de conteúdo. Um dia desses alguém comentou comigo, eu achei sensacional isso, que tinha que assistir uns vídeos que fazem parte de um curso e tal, enfim, né, dentro dessa questão da obrigatoriedade, etc. E eles têm um truque. Sabe como eles assistem os vídeos? Eles aceleram a velocidade do vídeo. Ai, meu Deus. Aprendeu, né? Aí eu pergunto, adianta você oferecer volumes gigantescos e desnecessários de conteúdo? Não adianta. Se você fizer isso, as pessoas vão encontrar uma maneira de fazer ou de não fazer. Então, o segundo Canvas, ele te ajuda nesse processo. Ele te ajuda a selecionar conteúdos que são essenciais para que as pessoas consigam chegar onde elas precisam. E o terceiro modelo de Canvas é a cerejinha do bolo, porque ele impede que você desenhe uma experiência de aprendizagem toda baseada em explanação dialogada. Porque existe uma tendência nossa também, né? Para o designer é muito comum
ele ser um apaixonado por conteúdo. Então, a gente tende a também se estender no conteúdo e usar metodologias ou a explanação dialogada, que na verdade não é uma boa metodologia de aprendizagem. Então, o terceiro Canvas, ele está baseado em processos psicológicos de aprendizagem, e ele ajuda o designer a fazer boas escolhas para que esse conteúdo seja efetivamente aprendido e, consequentemente, transferido para a prática. A parte mais legal a gente está falando em era digital. A gente está falando em colocar o participante no centro do processo, né? A gente está pensando em design. E design de aprendizagem é isso. É uma abordagem de solução de problemas também. O Trahenten, ele usa os mesmos princípios do design thinking, colocando quem vai aprender no centro deste processo, para que a gente empatize com essa pessoa e efetivamente consiga fazer com que esse conhecimento chegue de uma maneira relevante, engajadora e que seja útil, né? Eu acho que essas são as questões. E nesse universo digital e colaborativo, a ferramenta Trahenten na versão digital é sensacional, porque ela permite que você colabore independente do lugar onde você está e do número de pessoas que você convida para fazer parte do processo. Isso permite ganhar velocidade. Então, de novo, pensando nessa questão da velocidade que nós precisamos ter em tudo que fazemos nos dias de hoje, né, ao usar o Trahenten para o desenho de uma experiência de aprendizagem, você também vai conseguir fazer mais com menos, melhor e mais rápido, que é isso que todo mundo quer e precisa. Né? Eu acho que essa é... Muito legal. É o grande detalhe. Eu entendo, eu percebo que para promover a aprendizagem tenha significado, né, que tenha propósito e de uma maneira que crie engajamento, né? Essa é a minha leitura, porque não vai ser só a explanação dialogada, né? Ela vai ter outras metodologias envolvidas. Eu acho que e todo esse processo de diagnóstico que ela permite fazer, né? Muito com certeza. E assim, você fez recentemente uma palestra lá na BTD, Sim. Fez uma palestra sensacional também no CBTD do ano passado, né? E eu acho que todas as metodologias que você apresentou, elas entram nesse momento. Sim. Então, uma vez que eu saiba que conhecimento e desenvolvimento de habilidades podem ajudar essa pessoa a fazer o que ela precisa, uma vez que eu tenha selecionado quais são os conhecimentos que essa pessoa precisa adquirir, agora está na hora de eu escolher as metodologias. Sim. E, de novo, nesse mundo digital, que metodologias eu vou escolher? Eu vou usar PowerPoint, slide? Pelo amor de Deus. Não, né? Eu preciso usar outras metodologias que facilitem efetivamente a aprendizagem. Né? Então, mas eu só vou usar essas metodologias com os conhecimentos que são essenciais. E é legal a gente dizer uma outra coisa também, Mi. Se por um lado, dentro das organizações, a aprendizagem ela tem um papel fundamental para eliminar gaps de performance, não é só aí. Né? Eu tinha dito para você no comecinho do nosso bate-papo que é uma estrada que se divide em 3 caminhos. Então, o primeiro deles é o gap de performance existente. O segundo deles é quando eu preciso preparar as pessoas para que elas assumam novas responsabilidades. Porque muitas vezes eu promovo um indivíduo, por exemplo, para um cargo de liderança e eu acabo perdendo um excelente profissional. Se essa pessoa não tiver sido preparada para essa posição, a minha chance disso dar certo, ela cai muito. Então, o treinamento e desenvolvimento, ele não serve só para eliminar gaps de performance. Nessa nossa segunda bifurcação, eu estou preparando pessoas para assumirem novos desafios. E tem um terceiro caminho que faz parte desse desenvolvimento, que na minha opinião, nesse cenário digital é ainda mais importante. A gente está falando em era digital, transformação digital, a gente está falando em era cognitiva. E como é que eu faço com que as pessoas consigam dar respostas novas dentro deste cenário? Eu preciso também treinar essas pessoas. E aí é uma delícia, porque eu vou ajudar essas pessoas a desenvolverem competências que são essenciais para este mundo. Eu preciso trabalhar competências como, por exemplo, resolução de problemas complexos, coordenar-se com os outros, orientação para servir. São competências apontadas como essenciais pelo Fórum Econômico Mundial para que a gente consiga dar respostas novas neste cenário. Então aí entra também aí o terceiro
E eu não diria que tem um que é mais importante, mas eu acho que são 3 pilares igualmente importantes para a sustentação de uma boa aprendizagem corporativa. Eu preciso sim olhar gap de performance, mas eu também preciso preparar as pessoas para os novos desafios e fazer com que as pessoas sejam capazes de se desenvolver para darem novas respostas a cenários complexos em constantes mudanças. Muito bom, Flora. Será que esse seria o diferencial do Trarrington para as outras metodologias? O que você elenca, né, de diferencial do Trarrington para as outras metodologias que tem aí no mercado? Primeiro, eu acho que um dos grandes diferenciais do Trarrington, e esse é um feedback que eu recebo das pessoas que usam, que me encanta. O fato de você envolver as pessoas na tomada de decisão sobre o que é que a gente precisa aprender, o simples fato de você usar o Canvas de empatia, que é o começo de tudo, já faz com que a percepção das pessoas com relação à aprendizagem muda. A gente constantemente escuta as pessoas dizerem, nossa, ninguém nunca veio perguntar para mim o que é importante para o meu trabalho. As pessoas nunca quiseram saber o que eu realmente preciso aprender. Eu acho que esse é eu poderia mencionar que envolver os stakeholders de uma ação de aprendizagem no processo, esse é sim um grande diferencial do Trarrington. O que faz com que o profissional que usa o Trarrington também seja visto de maneira diferente dentro da sua organização. Porque o Canvas de empatia faz com que você investigue a fundo quais são os indicadores que você vai perseguir, tanto de sucesso do treinamento e transferência, quanto de impacto no negócio. Se você começa certo, você vai conseguir medir o resultado. Mas se você começa simplesmente oferecendo conteúdo, a chance fica muito pequena. Então a gente também tem tido um feedback muito bom de que a percepção que a empresa tem sobre o profissional de treinamento que entra com uma abordagem como o Trarrington é uma percepção totalmente diferente. A gente tem históricos de pessoas que foram inclusive promovidas por ter apresentado uma solução por esse caminho. É muito legal. Muito legal. O diferencial, Mi, eu acho que é o fato de que você efetivamente consegue combinar o Trarrington com qualquer sistema de design instrucional que você use. Então, vamos falar sobre os 6Ds, que hoje os 6Ds eu acho que é o mais utilizado nas organizações. Usar o Trarrington, ele não tira você da rota dos 6Ds, muito pelo contrário, ele acelera o processo de criação da experiência completa. Então, o fato dele não ser uma metodologia que nasceu para ser uma metodologia que você só usa o Trarrington agora, eu acho que isso é um grande diferencial, porque ele se propõe a facilitar a forma como você desenvolve a sua experiência de aprendizagem, independente do sistema de design instrucional que você use, independente da empresa onde você esteja. E isso faz com que a gente receba na SG muitos consultores e consultorias que vêm aprender a usar o Trarrington com outra consultoria. Eu acho que essa é a pegada desse mundo que a gente vive hoje. É a colaboração, inclusive, entre as pessoas que, em tese, seriam concorrentes. Mas vale muito mais a gente colaborar e aprender junto do que qualquer outra coisa. Tá? E por último, eu acho que o fato de você, usando o Trarrington, conseguir desenhar uma experiência de aprendizagem centrada em quem aprende e na maneira como as pessoas aprendem e performam o seu trabalho, esse é o pulinho do gato. Esse realmente eu acho que isso veio para resolver um problema que nós tínhamos, especialmente no Brasil, que não tem um histórico de design instrucional muito grande. E aqui vale a gente dizer o seguinte, design instrucional, no Brasil, sobretudo, ele é muito conhecido pelas experiências de ensino à distância. Contudo, o design de aprendizagem, o design instrucional, se aplica para qualquer momento onde a aprendizagem seja necessária. O fato de ser presencial ou à distância é tecnologia de entrega. Independente do meio que você vai usar para entregar, você precisa respeitar processos psicológicos de aprendizagem, como as pessoas aprendem, princípios da andragogia. Se você não fizer isso, tecnologia vai ser só tecnologia. Né? Muito bom, Flora. Meu, fantástico. Eu ficaria muito tempo aqui conversando com você. Esse tempo é curto. Mas é muito gostoso de ouvir. Mas aí, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse alguma dica para os profissionais que estão nos assistindo, que têm desejo de implementar experiências de aprendizagem engajadoras nas suas empresas, mas às vezes não sabem por onde começar, né? Se tiver alguma dica para deixar para eles.
Tá. Bom, acho que a gente poderia fazer uma sessão só de dicas, né? Eu acho que a primeira delas se você é um profissional da área de aprendizagem, né, entenda do negócio, antes de entender de aprendizagem. Eu acho que nós precisamos, já demos grandes passos nessa direção, mas eu acho que a gente ainda tem que derrubar as muralhas que existem entre o negócio e a área de recursos humanos e aprendizagem, né? O nosso negócio são pessoas, e as pessoas estão trabalhando, estão inseridas no negócio. Então a gente precisa entender do negócio. Uma vez que você tenha isso em mente, né, nossa principal função é facilitar a vida das pessoas para que elas consigam fazer o trabalho delas como elas são cobradas para fazer. Tá? E com isso em mente, não é sobre ofertar conteúdo, é sobre compreender o que o outro precisa aprender para fazer o seu trabalho. É mudar de lentes. A minha lente não é mais a lente de quem desenvolve treinamento e entrega conteúdo. A minha lente tem que ser o que é que essas pessoas precisam, efetivamente, para que elas consigam fazer melhor o seu trabalho. E como é que eu posso facilitar esse processo de aprendizagem, conectando essa experiência de aprendizagem à realidade das pessoas. Não adianta trazer exemplos maravilhosos que não tenham aplicabilidade. Eu preciso olhar sempre para a vida real. Se eu não quiser continuar ouvindo, mas você não conhece a minha empresa, você não conhece a minha área, meu chefe, né? Eu preciso levar em consideração a vida real. Eu entenda do negócio, coloque a lente das pessoas que precisam aprender e desenvolva experiências de aprendizagem diretamente conectadas com a realidade de quem aprende. E aí fazer com que fique engajadora vai ser mamão com açúcar. A partir daí é só diversão. Chega de excesso de conteúdo. Muito bom, Clara. Fantástico. Eu acho que quem estiver assistindo, além do teu LinkedIn, que vai tá aqui na tela, para vocês trocarem aí algumas dicas, acho que vale falar dos teus livros, né, Flora? Eu tô com 2 deles aqui, para quem quiser conhecer mais. Esse daqui é o Trarrenten, né, que é o que a gente estava falando aqui da metodologia, né, que vale super a pena de conhecer. E esse daqui é o mais novo, né, Flora? Esse é mais novo. Instrutor Master, né, para quem também quiser conhecer. E tem o de gamificação, que acho que foi o seu primeiro. Isso, né? Eu tô de gamificação aqui. Mas acho que vale aprofundar o assunto, né? Além de ter os seus treinamentos também, né? Quem tiver interesse, acho que consegue entrar no site da SG e dar uma olhadinha o que existe lá, né, Flora? learningsg.com. Na Escola Viva. Isso é uma coisa bem legal também, porque em função dessa nossa especialização em aprendizagem, a gente acabou ficando muito reconhecido por treinar as pessoas que desenvolvem treinamentos e pessoas. Né? Então a gente tem uma sequência, uma série de formações. Vou te contar uma novidade fresquinha, que está saindo agora. A certificação Instrutor Master, além dela ser uma certificação que já tem a chancela da BTD, ela vai passar a ter agora também, a gente está divulgando isso no CBTD, ela vai ter uma certificação internacional. É uma certificação do DIT, do Reino Unido. Então, ela passa a ser uma certificação que tem um valor diferenciado. Né? Quero fazer, preciso fazer. Muito bom. Muito legal. Flora, fantástico. Eu vou ficar com você horas. Né? Digo mesmo. Flora, muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo. Né? Como eu te falei, muito gostoso conversar com você, dá muita vontade de falar mais e mais, mas a gente se encontra, né? Espero que em breve. E agradeço, e o teu LinkedIn tá aqui, né? Quem quiser falar um pouquinho mais com você, né? Acredito que possa entrar em contato aí pelo LinkedIn. Claro, entre em contato pelo LinkedIn, né? Quem estiver em São Paulo, passa para tomar um café com a gente lá na SG. Tô chegando em São Paulo dia 9 de novembro, né? Final de ano cheio de novidades incríveis. Show. É isso, a gente se encontra para trocar ideia. Mi, não só Learning SG, mas por favor, né? canvastrarrenten.com. Acessa a ferramenta digital, se registra, faz um teste gratuito de 1 mês. Eu acho que não tem melhor mergulho para saber o que é e como funciona do que esse. É a melhor coisa experimentar. E é muito fácil de usar. Muito bom. Muito obrigada, Flora. Um abraço, tá? Obrigada a você, obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente do People First. Espero que esse seja só o primeiro.
Obrigadão. Beijo grande. Beijo.